Pessoal, bom, dando sequência, falarei de um outro tema, até para que vocês possam entender um pouco como que é difícil o dia a dia do advogado, embora gratificante, como é difícil, como é espinhoso, né? Hoje, para o advogado obter um benefício chamado de justiça gratuita para um cliente, tem sido uma verdadeira epopeia, mais difícil até do que no mérito conseguir uma decisão favorável. Tem sido um verdadeiro caos, um martírio, uma tarefa épica para o advogado conseguir. Que é esse benefício da justiça gratuita? Isso é um benefício que a lei assegura para aquelas pessoas hipossuficientes financeiras que não têm, para não ter que pagar custas, despesas processuais e honorários de advogado caso perca a ação. Nisso consiste o benefício da chamada justiça gratuita. É uma espécie de uma isenção concedida à parte hipossuficiente que não tem condições de arcar com tais valores e cobranças. Eu vejo o seguinte, que os juízes têm cometido muitos equívocos, não todos, mas a grande maioria tem cometido muitos erros, muitos nesse sentido. Quando eu comecei a advogar, há mais de 10 anos atrás, não tinha essa dificuldade. A parte normalmente assinava lá a declaração, lembrando que nem precisa ser a parte assinar a declaração de pobreza, o próprio advogado em nome da parte pode assinar. E há um tempo atrás bastava essa declaração que os juízes concediam. Mas de uns tempos para cá, muitas exigências infundadas, abusivas a meu ver. Não sei se isso é uma ordem que vem lá de cima do tribunal, com o intuito de angariar o máximo de recurso para o tribunal, para sustentar os penduricalhos, as regalias do Tribunal de Justiça. Não sei se é isso, mas o fato é que está sendo muito difícil conseguir justiça gratuita. E fica aqui uma tristeza, porque, não generalizando todos, mas o fato é que a maioria dos juízes estão aplicando a lei ao contrário, né? O que a lei fala? Artigo 90, vou citar aqui, artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil. Nesse caso, principalmente, salvo engano, 99 e os parágrafos. Vou dar alguns exemplos, inclusive de um processo meu cuja intimação me veio hoje. O juiz pediu para o meu cliente, para conceder esse benefício da gratuidade para o meu cliente, pediu para ele apresentar extratos bancários, fatura de cartão de crédito, declaração de renda. Gente, não é isso. O juiz só pode fazer essas exigências se no processo tiver algum indício, alguma coisa que fala, que mostre que a pessoa possa não ser pobre. No caso desse meu cliente, não tem nenhum indício disso. Então não é papel do juiz ficar pedindo isso. O juiz só pode pedir isso se no processo tiver alguma coisa. Por exemplo, eu junto lá uma fatura que o meu cliente pagou de 20 mil reais. Opa, peraí, esse cara acho que não é pobre. Aí o juiz pode pedir esses documentos para conferir, para ver se ele realmente não é pobre no aspecto jurídico do termo, né? Mas nesse caso que eu citei, não era o caso. O cidadão é pobre, não tem nenhum indício ali de falta de pobreza. E o juiz pediu para apresentar esse monte de coisa, inclusive pedindo para apresentar a declaração de isenção de imposto de renda, que eu já juntei no processo, o que mostra que não houve a leitura do documento que eu juntei já, né? E errado, ele fundamenta a decisão falando que essa suspeita do meu cliente não ser pobre é porque contratou um advogado particular, que sou eu. Ora, um dos parágrafos do artigo 99 do CPC é claro, fala o seguinte: o fato da parte estar assistida por advogado particular não retira o direito à gratuidade. Portanto, não faz sentido o juiz suspeitar que o meu cliente é hipossuficiente porque ele está com advogado particular, ou seja, está aplicando a lei ao contrário. Segunda coisa, a lei fala que quando a pessoa física alega hipossuficiência, ela é presumida. Ou seja, também nesse caso, em vários outros juízes, também não tem respeitado esse parágrafo do artigo 99. Um absurdo. Já vi casos de juiz pedir foto da casa da pessoa, já vi casos de juiz pedir cartão de crédito e declaração de renda do cônjuge da pessoa, sendo que do outro parágrafo do artigo 99 fala que o benefício é pessoal, gente. Ou seja, eu posso ser pobre casado com uma milionária. O benefício é meu, é pessoal.
Então não faz sentido nenhum, é contra a lei pedir documentos do cônjuge, do companheiro, seja lá o que for. Então, assim, confesso que isso tem sido uma tarefa exaustiva, causa um desgaste imenso a nós advogados, ao cliente. Aí o cliente já é pobre, não tem dinheiro, tem que ficar indo lá pagar extrato bancário, perder tempo de trabalho para providenciar uma coisa que não é necessária. O juiz, repito, ele só pode fazer essas exigências, inclusive a decisão do STJ já pacificando isso, se tiver indício de falta de pobreza. E o que na prática os juízes estão fazendo? Já está no automático, Ctrl+C, Ctrl+V. Distribui uma ação, eles já fazem esses monte de exigências. Estão aplicando a lei errado. Repito, o fato da parte ter advogado particular não retira o direito à gratuidade. O fato da pessoa ser pessoa física é presumida a hipossuficiência e o benefício é pessoal. Não tem que ficar pedindo documento do cônjuge, do companheiro, do pai, da mãe, do filho. Meu Deus. Infelizmente, não generalizando, mas os juízes têm errado muito nisso. No meu modo de ver, cerceando o direito constitucional de acesso à justiça, principalmente do mais pobre. Eu confesso que eu ando muito cansado e até um pouco revoltado com essa situação, por causa do desgaste que causa não só aos advogados, mas ao cidadão que é verdadeiramente pobre. Ou seja, nesse Brasil, quem sempre se ferra é o pobre. Eu gostaria muito que houvesse uma mudança. Confesso que já cobrei a OAB, já representei alguns juízes na corregedoria e tudo mais, mas a gente vive num país que nada acontece, que a lei não é respeitada. Então fica assim uma observação, até para vocês possam entender como é árdua a tarefa, a vida de um advogado na prática forense, né? Essa situação realmente tem passado muito no limite e eu torço para que os juízes, repito, não estou generalizando, não são todos que cometem esses erros, mas que põem um pouco a mão na consciência, que não é papel do juiz ficar fazendo isso, essas exigências, quando não há indício de falta de pobreza. Se a parte contrária a ser processada entender que o teu cliente é rico, é a parte que vem, apresente prova em contrário e fala, fulano é rico, ele não tem direito à gratuidade da justiça. Mas não é papel do juiz, se não tiver nenhum indício de falta de pobreza, ficar pedindo mundos e fundos para o cliente. São exigências teratológicas, ilegais e, no meu modo de ver, inconstitucional, a dificultar o sagrado direito de acesso à justiça. Negativa de prestação de tutela jurisdicional. Eu continuarei cobrando a OAB para que tome providência contra essa patifaria que está acontecendo. E não ouvidarei em representar mais magistrados, se for o caso, nos órgãos correcionais. Eu sei que não vai acontecer nada, mas eu farei o meu papel. O advogado ele tem que lutar por justiça, acima de tudo. Lembrando, o conflito entre a justiça entre a lei e a justiça, sempre luta pela justiça. Espero que de fundo do meu coração que isso melhore, porque está difícil, cansativo. Toda vez que entra-se com uma ação é um transtorno para conseguir algo que infelizmente grande parte do judiciário cria uma dificuldade imensa, sendo que já tem até recurso especial firmado. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, espero que de coração que esses problemas sejam resolvidos no judiciário, que os órgãos, principalmente a OAB, tomem as medidas que devem ser tomadas, que saia desse estado de letargia e brigue para que essas exigências sejam cessadas. O pobre, o verdadeiramente pobre, ou não está conseguindo acessar a justiça, ou quando consegue, é com muito suor, com muita dificuldade, na grande maioria das vezes desnecessário. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.